Saudações nacionalistas, hoje vou trazer aqui para vocês o Ventura a desafiar Montenegro a apresentar uma moção de confiança ao seu governo. Portanto, não percam mais tempo, carreguem no botão do like, subscrevam, comentem, têm as redes sociais para seguir, é meu para algum tipo de doação e vamos lá ouvir o André Ventura. Parece evidente, à medida que avançamos para a discussão final do Orçamento do Estado, que este é um governo em descalabro aprofundado. É um governo em descalabro na saúde, cujos casos não param de suceder sem qualquer responsabilização política. É um governo em descalabro na segurança e na violência, onde mais uma noite de desacatos, violência, de incêndio de veículos automóveis ocorreu sem que o governo consiga ter mão na violência que se faz sentir. Ora, aqui inicialmente duras críticas ao governo de Montenegro, a primeira sobre aquele caso dos INEMs não dar a resposta rápida a quem os chamou, a quem realmente precisa, em que já vai em 11 ou 12 mortes por tempo de espera pelo INEM. Na segunda parte, a falar dos tumultos à volta de Lisboa, que até hoje continuam. Não é uma coisa que seja diária, mas ainda não parou, ainda não acalmou e tem vindo a acontecer incêndios a carros, incêndios a autocarros, incêndios a caixotes de lixo, vidros partidos. Infelizmente, o governo parece não querer fazer nada, mas tem que agir o quanto antes, na saúde e na segurança. Vamos ouvir mais o André Ventura. A situação na saúde talvez seja particularmente explícita e reveladora. Hoje, o Ministério da Saúde revelou que se enganou nas contas para o Orçamento do Estado e que, afinal, haverá um déficit nas contas da saúde a apresentar ao Orçamento. Significado, vai haver menos dinheiro a ser investido na saúde, porque a saúde está muito bem. Por isso é que a gente vai investir menos dinheiro, não é? Claro que sim. Aquele plano para o verão, aquela medida urgente e excepcional para dar uma resposta no verão, correu mal. E agora, na altura de entrar o inverno, está a continuar a correr mal. E o que é que eles fazem? Aí tal, enganamos nas contas e vai haver um déficit. Logo vai haver menos dinheiro investido no que toca na saúde. Mas querem descongelar os 5% do salário dos deputados, não é? Muito bem. Muito bem. Repito, para que todos em casa possam perceber. O Governo apresenta ao Parlamento um determinado saldo na saúde. A Sra. Ministra vem ao Parlamento dizer que esse saldo existe e as contas da saúde são certas e claras. Uns dias depois, já após a audição a este Parlamento, o Governo faz saber que as contas na saúde estavam erradas e afinal são outras. Isto mais parece um governo de amadores. Quer dizer, é a Ministra da Administração Interna que não faz nada, é a Ministra da Saúde que só está a fazer besteira. O Montenegro não vem a público falar sobre estes casos porque parece que tem medo de dar a cara. Critica-se muito o Marcelo por vir a público falar de mais, o Montenegro vem a público falar de menos e quando vem é só para se mostrar. Enfim, é esta a escolha que nós portugueses temos a governar o nosso país. Os casos sucedem-se uns atrás dos outros. Soubemos hoje também de um homem que esperou 10 horas numa urgência para poder ser atendido. A estes casos sucede-se a inoperância e a inoperacionalidade que o INEM continua a revelar, sobretudo por falta de coordenação política. Um primeiro-ministro que quer manter a todo o custo a sua equipa de tutela na saúde, quer a nível ministerial, quer a nível de secretários de Estado. Uma ministra que reforça a confiança no candidato a presidente do INEM. Só pode ser um governo em roda livre e em absoluto descalabro político. Quando chega a pontos como este, é importante e imperativo fazer uma avaliação do governo em curso. É importante e imperativo compreender que medidas estão a ser tomadas, que primeiro-ministro temos,
e que equipa temos, não só na saúde, como noutras áreas. Naturalmente, os casos que se sucedem de atrasos de atendimento nas urgências, bem como de falta de atendimento ou de mortes diretamente responsáveis, obrigam a nova audição da Sra. Ministra neste Parlamento. É evidente para todos que não podemos ter uma Ministra da Saúde que vem ao Parlamento falar de um orçamento que não é o correto e cujas contas não são as reais. É evidente para todos que o Sr. Diretor do SNS, cargo que aliás nem deveria existir, deverá vir ao Parlamento explicar porque se continuam a multiplicar os casos de 10 horas, 15 horas, 17 horas de espera de atendimento nas urgências, muitas vezes com mortes diretamente associadas, sem qualquer responsabilização política. O Chega, naturalmente, fará esta chamada ao Parlamento com urgência do Diretor do Serviço Nacional de Saúde. E bem. Mas este é um momento em que o Governo deve ser avaliado em maior profundidade. Porquê? Porque estamos a dias da votação final do Orçamento do Estado na especialidade. E é por isso importante fazer um balanço do que até aqui tivemos. Na saúde, o proclamado programa milagroso não deu em nada. Deu numa saúde igualmente catastrófica à que existia com o Partido Socialista e em clara deterioração às portas do inverno que se aproxima. Curiosamente, sucedem-se até mais os casos de mortes e de horas nas urgências, agora com a agravante de que não há a transparência de podermos controlar todos os dados de números de horas de espera de atendimento, de listas de espera para cirurgias ou de listas de espera para consultas. Agravante de que ao caos na saúde se gera o caos na violência, sem que um governo dito de centro-direita consiga pôr ordem na casa e consiga dar um sinal claro de que a violência não será aceita em Portugal. Sucedem-se os casos com maior ou menor atenção da comunicação social, com maior ou menor cumplicidade em alguns setores sociais. Veículos todas as noites incendiados na Grande Lisboa ou ao longo do país. Casos de ataques e de ameaças, sem que o Governo consiga dar um sinal que não sejam operações de cosmética ou o medo que as associações antirracistas venham denunciar o que está a ser feito. Depois, os acordos que foram feitos com todos os setores. O Governo esperava eleições em janeiro. Esperava de tal forma desesperadamente que procurou anunciar acordos com todos e com mais alguns. Para agora, ao limite do orçamento, dizer que não há dinheiro para os polícias, para os bombeiros e que não há dinheiro sequer para aumentar as pensões num 1,5%. Não há dinheiro porque querem descongelar aqueles 5% do salário dos deputados. E o André Ventura é contra isso. O Partido Chega é contra isso. Não há dinheiro para umas coisas, mas depois já há dinheiro para outras. Os gastos que o Governo vai ter ao longo do ano, em viagens, em estadias e tudo mais, subiu. E bem. E bem não é de ser uma coisa boa. Subiu foi muito. Mas depois não há dinheiro nem para aumentar os reformados, nem para a polícia, nem para os bombeiros. Polícia que nos protege, os bombeiros que também nos protege. Não há verbas para esses setores. É triste. No país em que as pensões são miseráveis. No país em que os idosos escolhem entre medicamentos ou comida na mesa. O Governo que fez questão de fazer a festa, lançar os foguetes, esperar que eleições o viessem salvar com uma maioria reforçada, diz agora que não há margem nem dinheiro para esse aumento. Mas honestamente, gostávamos de focar esta revisão constitucional na reforma do sistema político. Às vezes, menos é mais. Garantir que conseguiremos consensos, alguns, para alterar a Constituição pode ser histórico. Algo que não é feito há décadas e que esperamos poder agora dar um passo importante. Este é o momento em que os políticos se definem. Queremos ou não menos cargos políticos? Queremos ou não menos estruturas autárquicas? Queremos ou não definitivamente ter a justiça independente? Queremos ou não evitar que casos como o da Operação Influencer voltem a destruir governos e a enviar o país para eleições antecipadas ou para cenários de crise política? Este é o momento de o fazer. Hoje, convoquei todos os deputados para que no Senado, no Parlamento, possamos aprovar as linhas fundamentais, finais, de um projeto de revisão constitucional que será apresentado ao Parlamento. Obrigatoriamente, por lei, esta revisão constitucional será iniciada. Poderá ou não ser boicotada na sua fase
média e final pelos dois partidos do sistema, o Partido Socialista e o PSD. Queria só recordar que na última legislatura, também por iniciativa do Chega, demos início a uma alteração de revisão constitucional, também para limpar o sistema político, também para reduzir o sistema político, também para dar independência à justiça, também para dar mais neutralidade fiscal. Os dois partidos aceitaram esse desafio e fomos à luta, fomos ao trabalho e estávamos já em fase avançada de trabalho constitucional. Foi a interrupção da legislatura que levou ao fim deste processo que retomamos agora e onde esperamos a igual abertura de PS e PSD para continuar o trabalho de revisão constitucional que é tão necessário do nosso país. Termino com isto. Temos a Constituição mais arcaica da Europa. Uma Constituição marcada por uma geração em que a maior parte de nós já não viveu. Uma Constituição marcada pelos laivos da Revolução de 74, pelo caminho para o socialismo, pelo pendor económico marxista e socializante que já não faz sentido nas economias modernas da Europa. Precisamos dessa mudança. Isto não é afrontar os nossos pais, nem a geração que nos antecedeu. Isto não é afrontar a doutrina, nem o establishment. Não é afrontar o sistema constitucional, nem a Constituição. Se há mecanismos de revisão, é para serem usados, quando há maiorias que permitem essa utilização. A 10 de março deste ano, o país levou uma grande mudança e provocou uma grande mudança neste Parlamento. Pela primeira vez, quase 20% dos eleitores votaram num partido, o Chega, que defende abertamente outra Constituição. Isto nunca tinha acontecido desde 1974. Outros partidos, como o PSD, defendem há anos a redução do número de deputados e a melhoria do sistema de incompatibilidades. Não basta dizer que somos a favor em momentos de eleições. É agora, na altura do momento e no momento de trabalhar a lei, que o devemos fazer. É esse projeto que daremos entrada, é isto que espero poder hoje anunciar aos deputados e dar início ainda esta semana no Parlamento. Espero que até ao final desta semana, se a reunião desta tarde no Senado correr como espero que até ao final desta semana possamos ter uma proposta de revisão constitucional final, com as linhas principais orientadoras e com o trabalho dos juristas já finalizado nas várias matérias. Não vou esconder que algum do trabalho vai ser recuperado da legislatura passada, porque em várias áreas já tínhamos trabalho desenvolvido, nomeadamente em termos fiscais, em termos de direitos dos animais, em termos de direitos, do sistema político, mas algumas áreas serão novas e essas serão também trabalhadas. Espero até ao final da semana, como digo, teremos reunião hoje às 5 da tarde, espero até ao final da semana ter a proposta inicial encerrada, dar conhecimento dela aos outros partidos, sobretudo aos partidos que interessam para este consenso, ao PS e ao PSD, e podemos avançar rapidamente. Mas como digo, espero, não posso garantir isso com certeza até ao momento. Eu acho que neste momento uma moção de confiança é importante, porque aparentemente todos os partidos estão contra o Governo. E num Governo que é minoritário, começamos a perguntar-nos se tem legitimidade para continuar a governar, uma vez que parece que na Assembleia da República ninguém concorda com o que o Governo está a fazer, na saúde, na segurança, nas pensões, etc. Portanto, acho que eu o que faria era dizer, bom, mas senhores, ainda confiam no Governo ou não? É uma questão de desprendimento democrático. Dizer, confiam ainda no Governo ou não confiam no Governo? Uma vez que os governos em Portugal dependem do Parlamento. E, portanto, esta é uma questão de o Governo não quer aumentar pensões. Os outros partidos entendem que aumentar pensões é importante. O Governo não quer dar um sinal para a segurança do país. Há partidos que entendem que é importante. O Governo não quer mudar a Ministra da Saúde, nem a Administração Interna. Aparentemente, todos os partidos acham que isso deve ser feito. Temos aqui um problema de desintonia. E isso só se resolve em democracia com a confiança do Parlamento. Portanto, eu desafio o Sr. Primeiro-Ministro, de forma desprendida, a perguntar ao Parlamento se ainda tem a sua confiança, como teve na tomada de posse, ou seja, quando foi votado o programa de governo. Acho que isso é um sinal de desprendimento democrático. Por outro lado, o IRC é bastante característico. Repare, o Governo tinha chegado a um acordo com o Partido Socialista. Mas o Partido Socialista, aparentemente, teria dito ao Governo que aceitava um orçamento com uma descida de IRC, mas que não votaria essa descida de IRC. E, portanto, o Governo saberia que teria que procurar à direita esse apoio para descer o IRC e saberia, como sabe, que o Chega é favorável a uma descida do IRC. E que o Chega sempre votou as suas propostas, não de acordo com quem as apresenta, mas com o que é melhor para o país ou não. Sempre foi assim. Porém, na ânsia de provocar uma crise política, veio dizer que tinha outra proposta também,
que é de 2%, caso o PS vote contra a primeira. Veja o ridículo disto. O Governo anunciou, pela voz do seu líder parlamentar, o deputado Hugo Soares, que teria duas propostas, uma descida de 1 e outra descida de 2. E que, se fosse preciso, eles próprios votariam contra a de 2, ou seja, contra a sua. Para quê? Para levar o Chega a votar não na de 1, mas na de 2, porque é a sua proposta original, para que o PS vote contra o orçamento, e sabendo já que o Chega também ia votar contra o orçamento, tínhamos o cenário que o Governo sempre quis, que é um cenário de crise, na equação da cabeça do Primeiro-Ministro, que terá uma votação melhor. Isto é muito grave, eu acho que nós estamos a atingir todos os limites nesta matéria. O Ministro das Finanças não para de dizer que não há margem, que estão a desvirtuar o orçamento. É um Governo que parece que sabe que vai ter um ano desastroso pela frente e quer a todo o custo provocar eleições no início do ano, para garantir que o próximo ano, na saúde, na habitação, nos impostos, não lhe será uma tragédia, como tudo aparenta que vai ser. Vai acabar-se o colo do Presidente da República, no próximo ano também, e portanto o Governo já percebeu que o melhor é provocar já uma crise política. Isto é muito grave, é pôr os seus interesses partidários à frente dos interesses do país. Portanto, já que o quer fazer, ao menos que o faça às claras e sem jogos de bastidor, venha aqui ao Parlamento e diga assim, o Parlamento ainda confia em nós ou não? E nós cá estamos para dizer se confiamos ou se não confiamos. Escusa é de andar a fazer jogos de bastidores por trás, a tentar provocar crises de qualquer forma e às vezes de forma despoderada. É verdade. Andam a jogar por trás para depois que o PS ou o Chega ou ambos criem eles então a crise política e depois o Montenegro poder vir a público, não é? Ou na televisão, o que seja, dizer, estão a ver porque é que eu não podia confiar no Chega? Estão a ver porque é que confiar no PS corre mal? Voltamos à crise política e tal, e nananã, e vamos umas novas eleições. Que era sempre o que quiseram para tentar ter uma maioria absoluta, que nos dias de hoje, pá, posso aqui dizer que é praticamente impossível. Podiam conseguir sim ter uma maioria não absoluta, mas ter mais deputados do que têm agora, que eles têm 80, se não estou em erro, e o PS tem 78, e as últimas sondagens mostram que a AD passou o PS caiu um pouco, o Chega voltou aos 18%. Penso que isso dê alguma confiança ao Primeiro-Ministro pensar numas eleições antecipadas e conseguir então adquirir mais deputados no governo e conseguir governar mais à sua maneira. O que eu não discordo de todo, que quem governa convém ter o maior número de deputados para conseguir governar como deve ser. Mas o que eu discordo aqui, que é o que o André Ventura diz, se quer ir por esses caminhos, que torne público. Mas também quero dizer aqui que quando a AD ganhou, teve pela primeira vez na história um governo que podia ter sido um governo da direita. Podiam-se ter coligado no governo com o Chega. E com a Iniciativa Liberal também não fazia mal nenhum. Estar com o Chega, ou com o Chega e com a Iniciativa Liberal, tinham agora maioria absoluta para governar mais à sua maneira, mas com o não é não e a arrogância do Primeiro-Ministro, estamos neste caminho na saúde, neste caminho na segurança, e isto parece que ainda vai piorar e ninguém toma responsabilidades. Bom, meus caros, o vídeo de hoje é este, em que o Ventura desafia o Montenegro a apresentar uma moção de confiança ao seu governo, e eu quero também apresentar aqui um desafio de carregarem no botão do like, de deixar o comentário, de subscrever ao canal, que já somos quase 1000 inscritos. Sigam também nas redes sociais, MBWay para algum tipo de doação, e até ao próximo vídeo. Fiquem bem.